Paulo dirigia suas palavras aos seguidores em Colossos, incentivando-os com a mensagem: mantenham o foco nas realidades celestiais e não nas questões terrenas. Colossenses 3:3. Embora seja aparentemente simples oferecer esse conselho quando experimentamos uma proximidade intensa com o Senhor, é importante lembrar que essa exortação veio de alguém que estava confinado em uma prisão. Paulo estava injustamente detido, sua única culpa era a coragem de pregar a palavra de Deus em uma sociedade que resistia aos ensinamentos de Cristo. Paulo ansiava pela sua liberdade, como qualquer prisioneiro desejaria, mas mesmo assim ele optou por aconselhar os outros. Isso não é surpreendente? Em vez de dizer aos seus seguidores para se protegerem dos romanos ou se preocuparem com questões terrenas, ele os encorajou a olhar para o céu. É fundamental considerar o contexto histórico. A igreja em Colossos estava enfrentando influências de pessoas que questionavam a autoridade de Cristo e diminuíam sua divindade, influências típicas da cultura gnóstica. Portanto, havia a tentação de desviar o olhar da graça divina e se concentrar em realizações humanas ou em eventos que poderiam ser atribuídos ao acaso divino. Diante desse cenário, não é de se admirar que o apóstolo tenha escolhido proteger os ensinamentos cristãos, orientando os crentes a se concentrarem nas coisas eternas em vez das terrenas. A situação que enfrentamos hoje não é muito diferente daquela da antiguidade. Estamos cercados por uma infinidade de influências que competem pela nossa atenção em todos os momentos: conversas triviais, programas de televisão, música, redes sociais, notícias, debates de todos os tipos, literatura, amizades, preocupações pessoais e assim por diante. Talvez seja por causa disso que seja tão importante focar nossas mentes nas coisas do céu. Você já deve ter experimentado a sensação de paz e conforto ao se desconectar das distrações mundanas enquanto lê a Bíblia, ouve uma música que toca sua alma ou se comunica silenciosamente com Deus em momentos difíceis da vida. Esses momentos sinceros de comunhão com o Pai são como vislumbres da eternidade em um mundo onde tudo é passageiro. A graça divina nos ensina a viver com devoção. Ao escrever para seu discípulo, Tito, o apóstolo Paulo afirma que a graça de Deus se revelou trazendo salvação a todos, nos ensinando a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, a fim de vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa neste presente mundo. Esse conselho é incrivelmente valioso e profundo. Ele nos mostra que a graça de Deus, que nos impressiona com seu amor ilimitado, também nos desafia a assumir a responsabilidade de viver neste mundo. Devemos renunciar às práticas ímpias, agir com justiça e cultivar uma vida piedosa. Sabemos o que significa renunciar para agradar a Deus e temos alguma compreensão do que é viver com justiça. No entanto, a necessidade de compaixão na vida cristã não é novidade. Isso fica claro na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele exorta Timóteo a exercitar-se na piedade, enfatizando que ela é benéfica em todas as áreas da vida, tanto nesta vida como na vida futura. 1 Timóteo 4, 7 e 8, relaciona a piedade com a vida eterna, pois é assim que devemos aguardar a volta do nosso Redentor. Ao reverenciarmos a Deus, levando a sério em cada atitude que tomamos e cada palavra que dizemos, diremos ao mundo a quem pertencemos e a quem devotamos nosso viver. A graça de Deus não se limita à salvação, pelo contrário, se estende à santificação que transforma nosso viver e nos moldará à imagem de Cristo até que o tempo neste lado da eternidade se encerre. Foi assim que viveram os conhecidos heróis da fé, e sem ao menos conhecer a pessoa de Jesus. Eles morreram sem receber as promessas, mas as viam de longe, crendo nelas, tiveram certeza de que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Hebreus 11, 13. Foi assim que também viveram os apóstolos, os quais perderam a vida ao anunciar Cristo e almejar a eternidade. Por muitas vezes, me pego imaginando a vida desses cristãos que abriram mão de tudo, família, emprego, estabilidade financeira e segurança, a fim de viver por Cristo, sem saber se estariam vivos ao final de cada dia. A perspectiva celeste nos faz enxergar o sofrimento como oportunidade. Os noticiários fazem às vezes de narrar o caos em que vivemos. E, com certeza, ao ler a palavra sofrimento você já trouxe à mente alguns motivos que fazem seu coração se entristecer. Mas, permita-me falar sobre ele sob uma perspectiva diferente, um molde de caráter.
O sofrimento na vida do cristão não tem sentido de maldição, mas de amadurecimento. Para quem está sofrendo, essas palavras são duras e podem causar certa revolta. Tenho compaixão de quem se sente dessa forma, pois eu também me senti assim em diversos momentos em que a dor em minha alma era grande e as pessoas diziam: vai passar. Como assim, vai passar? Isso é tudo o que você tem a me dizer? Eu queria ouvir uma solução, e não um discurso vago. De fato, não há nenhum lugar na palavra que nos garante a aniquilação do sofrimento neste mundo caído. Mas, há inúmeras promessas de livramentos, de descanso, de paz em meio ao caos e, o mais curioso, a promessa de nos fazer mais parecidos com Cristo. Por mais que você não consiga enxergar isso agora, o Mestre está agindo. Talvez, de forma silenciosa e discreta. Ou, talvez você só precise prestar um pouco mais de atenção, para perceber a quantidade de nós que Ele tem desatado em seu coração. Basta parar por alguns momentos e tentar relembrar quem você era 5, 10 ou 15 anos atrás. Consegue perceber o quanto já amadureceu, e como seu coração tem se tornado mais parecido com o que as Escrituras falam sobre a pessoa de Cristo? Essa é a oportunidade que o sofrimento nos proporciona. Admiro profundamente a maneira como Pedro encoraja seus irmãos que enfrentam o sofrimento. Regozijem-se por participarem das aflições de Cristo, para que também se alegrem quando a sua glória for revelada. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês. 1 Pedro 4, 13 e 14. Se você está passando por momentos difíceis, agarre-se a essa promessa e permita que a graça opere em seu coração, pois é assim que nos tornamos mais semelhantes a pequenos Cristos. Somos filhos abençoados, amados e estamos em constante processo de transformação. Não desista, olhe para o céu, onde nosso Redentor virá nos buscar em breve. A volta de Cristo é uma fonte de consolo para nós, como Paulo ensinou aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. É como sentir a brisa fresca no rosto após subir uma íngreme e cansativa colina. É como o nascer do sol depois de uma noite cheia de pesadelos. Essa esperança é o que precisamos nos dias mais sombrios e a motivação que nos impulsiona nos dias claros e serenos. Por isso, quero encorajá-lo a sacudir a poeira de sua vestimenta de peregrino e seguir em frente. O mundo ao nosso redor tentará chamar a atenção e desviar nossos olhos do que realmente importa. Deixamos para trás as lutas, os erros e o passado da pessoa que já não somos mais. À nossa frente, há um caminho estreito e incerto, mas podemos trilhá-lo com a companhia do nosso Mestre. E acima de tudo, está a promessa de uma vida verdadeira. A eternidade nos aguarda, sem dor, sem lágrimas, sem luto, sem tristeza e sem razão para desistir. No glorioso céu que nos espera, nada nos distrairá, pois a beleza de Cristo brilhará em todos os lugares.